Igreja, amém? Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Vocês estão felizes? Vocês sabem de quem é essa frase, né? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 14, verso de número 54. Marcos 14, 54. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 54. Deixe sua Bíblia aberta que nós vamos andar em alguns versículos. E esse versículo se refere a um dos apóstolos de Jesus, um dos seus discípulos, Pedro. E o que esse texto vai mostrar para nós é uma realidade dúbia da vida cristã. E eu queria que você tivesse muita atenção a isto, porque o Senhor comunicou isso ao meu coração hoje à tarde. Às vezes nós estamos acostumados com as experiências, como Daniel disse aqui. Quantas vezes cantando essa canção, deixa queimar, eu queimei. Aí o irmão Lander falou ali no meu ouvido, um tema de sermão que ele me mostrou. Você é palha ou é lenha? A palha ela queima depressa, rapidamente, o fogo aparece com força, mas daqui a pouco vai embora. A lenha, ela tende a queimar mais vagarosamente, obrigado querido, mas também se abrasa. Mas a verdade é que independente de palha ou lenha, se nós não tivermos o trabalho de manter essa chama, fatalmente, ela vai se apagar. Fatalmente, ela vai se apagar. O que esse versículo diz é que Pedro seguia-o. Como, irmãos? Como é que está escrito ali? De longe. Pedro estava seguindo a Jesus e nós estamos nos últimos momentos da vida terrena de Jesus. Nós estamos nos últimos momentos. Pedro já tinha vivido, e eu listei aqui algumas coisas. O texto está dizendo que Pedro seguia a Jesus de longe. Mas durante a vida ministerial de Jesus, os 3 anos onde esses discípulos estiveram com ele, eles seguiram a Jesus de perto. Quando Pedro foi chamado, ele foi chamado no momento onde eles colheram uma grande quantidade de peixes. Eles tiveram o que a Bíblia chama de pesca maravilhosa. Como a nossa irmã falou aqui no momento da oferta, peixe para pescador é dinheiro. E eles receberam muitos peixes, muito dinheiro. Mas naquela ocasião, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, que eles deixaram logo as redes e seguiram a Jesus. Naquele momento eles estavam abdicando de riquezas, de prazeres, de dinheiro para seguir a Jesus. Eles estavam seguindo Jesus de perto. A palavra diz, queridos, que ele, dentre tantos outros, andaram com Jesus por muito tempo. Pedro não questionou a Jesus se teria uma boa vida. Também não foi pedir permissão para sua família. Ele sinceramente se entrega e passa a andar com Jesus de perto. Nós podemos observar que ele teve a sua sogra curada de uma febre, Mateus capítulo 9, verso 14 e 15. Ele andou por cima das águas, nós falamos isso aqui na terça-feira passada, está em Mateus 14, a partir do 18. Ele confessa a Jesus e recebe um novo ministério também sublime de sacerdote e intercessor em Mateus capítulo 16. Pedro era um dos amigos íntimos de Jesus. Lembra que em algumas ocasiões Jesus chamava 3 homens para estar com ele, e Pedro era um deles. Ele amava tanto Jesus que não queria deixá-lo lavar os seus pés. Agora aqui nós começamos a ter alguns indícios. Pedro amava tanto e estava tão perto que não entendeu o propósito.
Às vezes a gente está, preste atenção no que eu vou dizer aqui para você, porque não é uma coisa ruim. Às vezes a gente está embriagado da emoção e perdemos a razão que nos leva a compreender o propósito. Você está aí, amém? Porque você não vem num culto apenas para chapar, como disse o Daniel aqui, mas você vem no culto para entender. Amém ou não? Chapar é bom, amém ou não? Eu lembro de um tempo que a gente caía no chão. Quem já caiu no chão aqui na presença de Deus? Levanta a mão para ver. Quem já caiu no chão? Eu já derrubou a gente. A gente já caiu no chão. Já rolou, já babou, já deu cambalhota, já falou língua estranha. Mas o que o texto está dizendo é que Pedro teve todas essas experiências. Ele esteve na casa de Jairo em Lucas 8:51. Nós vemos que ele, com todas essas atitudes, nos leva a crer que ele seguia a Jesus de perto. Mas no versículo que nós estamos lendo, diz que Pedro seguia-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquecendo-se ao fogo. Por que nós pensamos esse versículo? Nesse momento, Jesus estava sendo levado perante o Sinédrio. Jesus seria julgado. Jesus foi julgado em algumas instâncias, uma delas era a instância religiosa, e nesse momento Jesus estava sendo julgado numa instância religiosa. Pedro não estava por perto, Pedro estava seguindo de longe, sentou perto de alguém para disfarçar, não é isso? E se nós andarmos um pouquinho para frente, nós vamos ver o cumprimento de uma palavra, a partir do verso 66, coloca para mim por favor, de uma palavra que Jesus disse a ele. Alguns versículos antes, ele vai dizer para Jesus: Jesus, eu vou contigo até o final, eu vou contigo para a cruz. E de fato, no final da vida de Pedro, ele vai para a cruz. A proposta era que ele fosse crucificado como Cristo, ele não aceita, e Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Você sabia disso? Porque ele não aceita ser crucificado, não se acha digno de ser crucificado. O que me leva a entender nesse texto é que Pedro tinha tido muitas experiências com Cristo, mas ele ainda não havia se convertido. O tema dessa palavra é o perigo de seguir a Jesus de longe. Porque quem segue a Jesus de longe faz o quê? Ele, na verdade, ele não tem uma identidade, ele ainda não tomou uma decisão, então ele está longe, em determinado momento ele se aproxima. Lembra que foi esse mesmo Pedro que chegou para Jesus e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: olha, não foi ninguém dessa terra que te revelou isso, mas o próprio Deus que está no céu é que colocou essa palavra na tua boca. Lembra disso? Mas logo depois, quando Jesus fala assim: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue aos homens para ser morto. E aí Pedro chega e diz assim: não, Senhor, nós não vamos deixar isso acontecer. Jesus vira para ele e diz o quê? Para trás de mim, Satanás. A mesma boca que foi usada por Deus, agora estava sendo usada pelo diabo. De um discípulo que estava integralmente andando com Jesus. Aí a minha pergunta vai para você: esses homens andaram com Jesus carnal, na terra, dioturnamente, de manhã, de tarde, de noite, comiam juntos, acordavam juntos. Eu não sei se vocês já assistiram aquela série The Chosen, é muito legal, é muito interessante, porque ela traz uma linguagem super contemporânea e dá um entendimento para a gente muito amplo do que foi a realidade da vida de Jesus aqui. E esse homem, ainda assim, com todas essas experiências, ei, eu estou falando do homem que nós falamos terça-feira passada aqui, que andou em cima das águas. As evidências nos levam a acreditar que, apesar de tudo isso, ele não era convertido. Ele ainda não era convertido. Ter experiências com Jesus não é o mesmo que ter o Jesus das experiências. Viver momentos com Jesus não é a mesma coisa que viver uma vida integral, entregar a sua vida integralmente para Ele. Ter uma vida envolvida com coisas de Jesus não é a mesma coisa de ter a vida completamente entregue a Ele. Você está entendendo isso aqui, amém ou não?
Amém? Posso ouvir um amém? Obrigado. O que nós vamos ver a partir do verso 66 é que, estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Vamos para frente. E vendo a Pedro que se aquentava, ele estava naquele lugar que o versículo lá atrás disse para nós. Estava se esquentando ali numa fogueira, olhando a Jesus de longe. Essa criada apareceu, fixou, ou seja, olhou para ele fixamente e disse: tu também estava com Jesus, o Nazareno. Você é um deles. Ao que ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que ele diz, e saiu para o alpendre, e o galo cantou. Há uma discrepância teológica aqui, e eu não vou entrar no mérito do assunto. Alguns acreditam que era um galo mesmo, um galo que cantava, um animal galo. Mas nesse lugar onde eles estavam, que era no lugar onde aconteciam as cerimônias religiosas, não era permitido animais, por causa da questão de higiene. Nenhum animal podia estar ali. Então a possibilidade de ele ter ouvido um galo cantar era muito rara, seria muito rara. Havia um advento que acontecia periodicamente, a cada 3 horas, que era um homem que tocava uma trombeta, uma corneta, para falar a hora que era, a vigília que era, a cada 3 horas. E esse instrumento era chamado de galo, ou galício. E esse homem tocava esse instrumento, que significa dizer que pode ter acontecido que o galício tocou, ou seja, o instrumento que chamava de galo, tinha sido tocado naquele momento. Mas isso é apenas uma discrepância teológica. Se você acredita que foi a trombeta, ou se você acredita que foi um galo que cantou, não muda a situação de Pedro ter negado Jesus. Mas a primeira verdade é que quem não tem identidade não consegue declarar Jesus. Você andava com ele, eu não, nem sei o que ele fala, nem entendo o que ele fala. Ele andou com ele, sim ou não? Jesus disse: tu vai me negar. E ele negou. O perigo de andar e de seguir a Jesus de longe é que em algum momento nós vamos ter um conflito de identidade. Você é crente ou não é? Você é servo ou não é? Você renunciou ao pecado ou não renunciou? Porque, irmãos, esses dias, eu vou dizer a vocês qual tem sido o meu conflito pessoal. Eu tenho me perguntado por que as pessoas não querem mais vir à igreja. Esses dias eu mandei uma mensagem para um casal, está ausente há muito tempo aqui da igreja. E a pessoa falou: pastor, realmente a gente está ausente. Só pode puxar a nossa orelha. E no finalzinho ela deixou um recado para mim assim, dizendo: mas se o senhor quiser aqui fazer uma visita para mim, também pode, tá? E aí eu penso, será que as pessoas não estão vindo na igreja esperando uma visita do pastor? Hoje, conversando com uma outra pessoa, ela disse assim: olha, eu já faltei 3 vezes, um mês inteiro, e o líder do meu GA não me perguntou por quê, não me perguntou de mim. Irmãos, tem muita gente seguindo a Jesus de longe. Tem muita gente olhando as circunstâncias, se esquentando na fogueira, onde pessoas estranhas estão se esquentando, tentando disfarçar o que de fato as pessoas acreditam que ele é. Uma serva chegou e procurou uma criada. Ele sai e vai para outro lugar. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes, ou seja, as pessoas que estavam ali: esse é um deles. Você é um crente. Você é um seguidor de Cristo. Coloca o próximo versículo. Mas ele outra vez o negou. Quem segue a Jesus de longe, em algum momento,
vai perder a autoridade. Você lembra desse Pedro? Que disse assim: se o Senhor me manda ir contigo por cima das águas. O que é isso, irmãos? Uma autoridade. Eu preguei isso semana passada. Estamos falando do mesmo homem que pulou na água e foi andando na direção de Jesus. No meio do caminho teve medo, mas voltou andando em cima da água. Agora esse mesmo homem está dizendo: eu não conheço Jesus. Ele vive uma crise dúbia. Primeiro ele está achando que está andando perto, mas quando a coisa aperta, ele se afasta. Ele precisa do seu ego massageado, ele precisa que alguém ligue para ele precisa que alguém visite ele precisa que alguém procure ele depende de circunstâncias para poder se manter na sua identidade. E sabe por quê, irmãos? A gente vê tantas cadeiras vazias num culto de terça-feira, que há algum tempo atrás tinha muita gente aqui, é porque algumas pessoas escolheram seguir Jesus de longe. Elas estão perdendo a identidade, elas estão perdendo a autoridade. Eu postei um videozinho esses dias, e confesso aos irmãos que o meu desejo era de mandar individualmente para as pessoas, não como uma bronca. E a gente fica com medo disso, porque às vezes as pessoas acham que o pastor manda mensagem porque está dando bronca, está zangando, mas não é isso. Mas por cuidado, por preocupação, sabe? Uma menina falando uma coisa tão interessante, eu não sei quantos puderam assistir. Ela dizia assim: num primeiro momento a gente falta do culto porque chega uma visita em casa. Num segundo momento a gente falta do culto porque a gente está cansado. E a verdade é que quanto mais a gente se afasta e vai ficando longe, menos identidade e autoridade a gente tem. A gente vai esfriando. Vocês já ouviram essa ilustração? Você tira um tição do meio do fogo e coloca ele lá do lado de fora. Quem vai apagar primeiro, a fogueira ou o tição sozinho? Ou a brasinha sozinha? Essa brasinha vai acabar primeiro, ela vai esfriar primeiro, ela vai enfraquecer, ela vai morrer. Mas enquanto a gente está no braseiro, enquanto a gente está se dando o trabalho de pôr lenha nessa fogueira, eu não esfrio nunca. Eu não preciso de alguém aqui ministrando. Eu não estou dizendo que o Daniel está fazendo errado, ou o pastor Emerson faz errado, quando diz: vamos queimar, vamos queimar, vamos queimar. Vamos queimar, mas você precisa já chegar aqui pegando fogo. Não adianta passar a semana inteira molhando a lenha, quando chegar aqui jogar fogo nela, sabe o que acontece? Fumaça. Já botou uma lenha molhada no fogão de lenha? A dona de casa tem que sair, né? Quem cozinha na lenha tem que pegar aquele tição, sair correndo, jogar ele em algum lugar fora, porque empesteia tudo de fumaça. E a gente não quer fumaça, a gente quer fogo. Mas ele outra vez negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Verdadeiramente. Você consegue entender uma coisa? Olha para cá, por favor, preste atenção nessa verdade. Nem sempre, quando alguém que está fora identifica que você tem características de crente, você verdadeiramente está sendo crente que aquela pessoa acredita que você é. As pessoas estão olhando para você, você vai na igreja, você participa de cultos, você participa de GA, você participa de encontros, você participa de reuniões, mas as pessoas chegam: você é da igreja do pastor Renato. Já ouviu isso? As pessoas não falam o nome da igreja, né? Falam o nome do pastor da igreja. E essa crise fica evidenciada. Essa crise fica evidenciada no que temos visto nesses dias. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Ele se transforma. E aí o que acontece no versículo seguinte? E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Ele perde a identidade, ele perde a autoridade, e agora, por fim, ele perde a paz.
ele espragueja. Eu não conheço esse homem. Ele perde a identidade, ele perde a autoridade e agora ele perde a paz. O galo canta. E ele, uau, Jesus falou que isso ia acontecer comigo. Qual o perigo? O perigo é seguir Jesus de longe. Jesus falou para esse homem, tu és Pedro, e é a partir de você que eu vou constituir a minha igreja. E mesmo olhando todas essas falibilidades de Pedro, e eu consigo me ver em cada uma delas, o mesmo Jesus quer começar algo a partir de mim e de você. Os mesmos Pedros e Pedras que nós somos aqui, que andam de longe vendo Jesus, priorizando outras coisas, com medo da cruz, mais tarde serão as pessoas que vão fundamentar uma igreja verdadeira, a igreja primitiva, a igreja de Jesus na face da terra. Sabe, irmãos, o apelo é para que a gente comece a seguir Jesus de perto. O apelo é que a gente comece a ter mais fome e sede. Que a gente ore mais. Porque as cadeiras vazias são apenas um reflexo de corações e mentes vazias durante a semana, nos dias em que não tem culto. A ausência de pessoas num culto é resultado da ausência da proximidade de Cristo delas durante a semana. Porque quando eu estou perto de Cristo, irmãos, eu quero chegar à terça-feira para contar o meu milagre, para abraçar o meu irmão, para contar meu testemunho, para ver os meus amigos, para ver a minha família da fé. Irmãos, quando eu estou, cheio de Deus e seguindo a Jesus de perto, eu não vejo a hora de chegar a quarta, quinta-feira, para eu ir no meu GA, para eu estar com os meus irmãos, para eu me envolver com as coisas. Eu não vejo a hora de chegar o domingo de manhã para eu comer mais da palavra. Eu não vejo a hora de chegar o domingo de noite, a gente celebrar com alegria aqui. E como disse aqui o ministro de louvor, queimar juntos, acender as labaredas e que as chamas do céu invadem a terra e a da terra invadam o céu. Mas para isso, a gente precisa estar o tempo todo seguindo a Jesus de perto. Pedro vai aprender isso a duras penas. E mais tarde ele vai ser morto porque entendeu. Nós precisamos entender isso. Talvez essa palavra não seja para você que está aqui. Talvez essa palavra seja para alguém que deveria estar sentado aqui, mas que não veio. Por isso eu quero te encorajar a fazer uma coisa. Talvez esses irmãos estejam esperando uma visita. Talvez você possa me ajudar. Faz uma visita. Em nome do pastor. Diga assim, olha, terça-feira nós estávamos lá na igreja e lembramos de você, porque o seu lugar estava vazio. Por isso eu estou vindo aqui na sua casa fazer uma oração com você e te convidar para estar conosco no domingo. Se era isso que estava faltando. E eu estou aqui em nome do pastor. Quer me ajudar? Pega essa mensagem que vai ficar lá no canal da igreja, no YouTube. Encaminha ela para alguém que está ausente. E quando ela ouvir essa palavra, ela vai ouvir a minha voz, olhando para ela aqui agora. Dá aquele close agora aí, quem está no... Isso. Chama bem pertinho aqui, o máximo que você puder. E aí eu não vou falar para vocês que estão aqui, mas vou falar para quem está em casa. A igreja sente falta de você. E a impressão que nós temos é que você está seguindo Jesus de longe. E a gente precisa de você, perto de Jesus e perto de nós. Amém? Diga para você mesmo, eu quero seguir Jesus de perto. Fique de pé no seu lugar. Hoje pela manhã nós celebramos aqui o culto fúnebre da irmã Creuza. A irmã Creuza não é membro da nossa igreja, mas já foi minha ovelha quando eu era pastor batista.
E eu vi uma cena terrível aqui hoje. Muito tempo eu não via isso. Os familiares, especialmente as filhas, desesperadas, sabe? Em cima do caixão. Minha mãe, chorando, gritando. As pessoas tiveram que arrancar as filhas de cima do caixão da mãe. E eu percebi o quanto é difícil a gente andar e seguir a Jesus de longe, na hora da separação, na hora da perda, na hora da dor, na hora da morte. Quando a gente entende a morte, quando a gente entende isso, a gente entende que por enquanto a gente está aqui, mas em breve a gente vai subir e estar com Ele em glória. E a gente vai rever os nossos irmãos, os nossos amigos. Uma vida comprometida é uma vida sem as aflições, sem as implicações que as circunstâncias nos impõem. Quero te convidar para orar. Todo velório a gente canta aquela clichê, né? Mais perto quero estar, meu Senhor, de Ti, né? Hoje nós cantamos aqui. Só que às vezes é preciso que alguma coisa morra para te levar para mais perto de Deus. Lembra de Isaías? Quando morreu o rei Uzias, eu vi o trono do Senhor. Às vezes alguma coisa tem que morrer para te fazer ir para mais perto. Misericórdia. Misericórdia. Vamos orar. Vamos orar. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudades, confesso que demorei pra sentir, mas senti. Eu não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Oh, sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao Monte Santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao Monte Santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração.
Vamos fazer uma coisa para a gente encerrar aqui esse momento, essa reunião. Queria que você saísse do seu lugar e orasse com alguém. Mas não pega a primeira pessoa aí do seu lado, não. Sai, ora com alguém lá longe, lá do outro lado. Faça isso. Faça isso agora. Vamos? Vamos lá? Vamos pedir ao Senhor para nos levar a... Vamos pedir ao Senhor para nos levar a um lugar perto dEle, mais próximo dEle, na presença dEle. Faça isso. Faça isso agora. Estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, Oh Deus, preciosa, nada vai me abalar. sim, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ir para perto, nós queremos estar mais perto, nós queremos estar mais perto. Nos aqueça, nos aqueça, nos aqueça, nos aqueça nesse tempo. Nós queremos andar perto, nós não queremos te seguir de longe. Nos aqueça, nos aqueça, nos aproxime de ti, nos aproxime da tua vontade, nos aproxime do teu coração. Ah, Senhor, tira tudo aquilo que nos distancia do Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, sim, sim, queremos estar mais perto, ainda mais perto, ainda mais perto. Queremos te seguir por perto. Ah, Deus, aleluia. Inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu. Estou subindo ao monte santo de Sião. Aleluia! E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Declare isso, estou subindo ao monte santo de Sião. Ah, Jesus. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Nos dê uma semana cheia da tua presença e andando pertinho de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, mês que vem nós temos o nosso encontro de famílias no dia 12. Coloque na sua agenda. E teremos a nossa feijoada em prol do nosso som, da melhoria do nosso som, no dia 20. Coloque essas duas datas na sua agenda. Ainda essa semana nós temos GA Gênesis na quarta-feira na nossa casa. Se você que está aqui nessa noite ainda não participa de um GA, de um grupo de aliança, que são nossos pequenos grupos nas casas, eu quero convidar você para participar do meu GA. Ele acontece na minha casa,
ali no bairro Floresta 2, lá em cima. Se você quiser participar, é só me procurar. Acontece amanhã às 20 horas, na quarta-feira. Mas se você não pode na quarta, pode na quinta. Quinta-feira nós temos vários GAs reunidos. Essa lista de GAs está lá na nossa rede social, @minalianca, Ministério Aliança, no nosso Instagram. Você vai achar o lugar, o nome do líder, procurar e se envolver com isso. Amém? Deus abençoe você. Nós estamos em recesso da Escola Bíblica Dominical. Retornaremos no dia 13 do mês que vem para começarmos a nossa escola de crescimento, que é para todos os membros da igreja, uma escola voltada para gerar homens e mulheres que vão ganhar a cidade de Ibatiba. Amém? Deus abençoe vocês e boa semana. Tem café.